Tenho uma dúvida, Ney. Você, nessa tua... Enfim, você tem vários livros publicados, são livros com histórias muito grandes, falando sobre o tarô, contando origens, contando uma pesquisa muito grande que foi feita. Estava até conversando isso um pouco antes, e é uma coisa que aparece muito por causa de alguns ocultistas do século XIX que queriam, de alguma forma, ter uma tradição, trazer uma tradição mística para o tarô, quiseram relacionar o tarô com o Egito, com o Sim. social que os egípcios inventaram, ligado ao livro de Tote, a uma série de coisas, e não é bem essa a verdade sobre o tarô. O tarô é uma ferramenta bem mais moderna, vamos dizer assim. Dentro das tuas pesquisas, né, pô, são anos, você até visitou museus, né, que falam do tarô na Europa e tudo. Dentro de tudo isso que você viu, como é que, se tivesse que traçar uma linha cronológica muito rápida, assim, onde o tarô surge e quais são as influências que o tarô tem para surgir? Primeiramente, de todos os oráculos que nós conhecemos e tudo que nós observamos, sei lá, de astrologia, I Ching, numerologia, geomancia, ele é o bebê. Ele ainda está no colo, gatinhando, está ali, né, ainda sendo amamentado o tarô. O tarô não está completamente formado, de modo que não se discuta mais o que é tal arcano, o que é tal coisa, como nós temos na astrologia, por exemplo. Na astrologia, ninguém mais discute o que é Júpiter, Vênus, o que é uma quadratura de Júpiter com Urano em tal signo. Não há mais discussão disso, porque a coisa está formada. O tarô está em formação ainda, embora eu fale que seja um bebê, ele está com 600 anos, é um bebê mais ou menos, né, velhinho, mas em comparação às outras mancias, os outros oráculos, até esotéricos e místicos, tem 2.000, 3.000, 5.000 anos, outros, né? Mas o tarô em si, ele é muito jovem. O que acontece é que, quando surgiu o tarô, no final do 1300, 1390, mais ou menos, início da Renascença, ele surgiu do nada, ninguém sabe. Não há um registro de quem fez, inclusive, ou por que fez. Simplesmente surgiu como um jogo lúdico, e surgiu no norte da Itália, sul da França, mais ou menos, aquela região ali. Surgiu em vários pontos, quase que simultaneamente, porque havia muitas guerras ali, então os próprios soldados levavam para cima e para baixo os jogos de tarô, eram de forma lúdica, mas não tem esse registro de quem fez. O que se tem ideia é de que surgiu nessa época, e como modo lúdico. E dos próprios registros, houve proibição, sim, como muita gente fala, mas não tem nada a ver com a Igreja Católica, nem por ser queimados bruxos na fogueira. Era proibido porque a coisa foi uma febre tão grande que as pessoas deixavam de trabalhar para jogar cartas. E aí os reis impuseram algumas leis, proibindo jogar cartas durante a semana, só podia feriados e domingos, e que a pessoa era proibida. A igreja nunca proibiu o jogo do tarô, mas advertia do vício que ele poderia causar. As pessoas perdiam fortunas, obviamente, disso. Mas à medida que aquilo foi jogado, as pessoas jogavam, isso estou falando de relatos da época, tá? Havia símbolos que são do inconsciente coletivo, né? Nós temos a justiça, a temperança, o mago, o imperador, a imperatriz. Então, são símbolos que estão na mente das pessoas daquela época, daquele momento histórico. Então, eles questionavam muito, por que eu teria essa carta e aconteceu isso comigo? Né? Por que eu teria a torre e eu perdi no jogo? Por que eu teria o louco e eu consegui ganhar muito e eu perdi logo em seguida? Então, por que saiu o namorado e eu estou apaixonado por tal pessoa? Então, há relatos disso, de poemas, músicas, sobre essas descobertas. O primeiro rascunho que nós temos sobre o tarô como oráculo, ele tem uma data precisa, é 1540, com o acho que é Francolini o nome dele, ou Francisco Francolini, uma coisa assim, mas é de 1540, onde ele faz um resumo de arcanos do naipe de ouros, de algumas jogadas, o que se representaria aquilo, você perguntando e escolhendo uma carta. Então, Francisco Marcolini, agora. Então, a partir daí é o primeiro. Mas nunca se questionou o passado do tarô, questionava o que era o tarô. Por que ele, que era aquilo, né? Além do jogo e do lúdico. Foi a partir de Antoine Coeur de Gebelin, eu sempre tenho esse livro aqui do meu ladinho, né, que é o Le Monde Primitif, que foi a partir desse livro
que ele foi publicado mais em 1784, onde sai, então, o primeiro capítulo falando sobre o tarô como uma arte mística. Porque Antônio Conde de Gebelin, ele era um grande matemático, um grande filósofo da época. Ele também trabalhou com a questão de linguista. Ele queria provar que havia uma língua primeva no mundo. Tudo surgiu de uma língua única. E era uma ideia, inclusive, da época dele, de que o Egito talvez fosse essa língua primeva, a língua que deu origem às línguas. E houve uma busca muito grande de diversas pessoas. Ele era uma pessoa importante, inclusive, da corte do Luís XIV, pessoa muito respeitada, inclusive, e muito reconhecida. Ele trabalhou muito tempo no Museu do Louvre. Ele era uma pessoa muito, muito reconhecida. Então, o que aconteceu? Ele, um dia, foi visitar uma cartomante e, assim, aleatoriamente, e ali se fascinou com aquele grupo de cartas. E em 15 minutos, ele falou, isso aqui é do Egito. Essa linguagem é egípcia, tem que ser egípcia. E aí ele fez algumas relações das cartas de tarô com algumas letras, glifos egípcios, e também algumas letras hebraicas. Aí ele consegue colocar uma ou outra aleatoriamente. Mas a partir dessa sequência de símbolos e hieróglifos, ele começou a traduzir textos de grandes, dos reis, Ramsés e todo mundo lá da época egípcia, começou a traduzir um monte de texto a partir dessa sequência. E aí ele ficou muito famoso por causa disso. Então caiu no popular, no imaginário popular, que o tarô veio do Egito. Houve um renascimento do tarô essa época na França, e começou, então, surgiu, inclusive, os tarotiers, grandes produtores de tarôs por causa disso, e influenciou toda uma arte esotérica. Então, houve um renascimento muito grande. Eu diria que aí surgiu o tarô esotérico, aí surgiu o tarô de uma fonte ocultista. Mas o que aconteceu? 20 anos depois, Champollion descobriu pela Pedra de Rosetta realmente a inscrição egípcia, e tudo o que Gebelin tinha escrito sobre a tradução estava totalmente errado. Aquilo que ele falava que era formulários e rituais, era, na verdade, contabilidade de pão, de vinho, de azeite, não tinha nada a ver com a parte mística que ele colocou. Mas a gente tem que respeitar também, porque era um pensamento da época. E o que acontece? Isso reverberou muito. Aí, a partir dele, veio um grande discípulo dele, chamado Eteila, que realmente comprou a ideia. Aí vem a história de Tote, aí vem toda essa história do deus Tote, toda a história realmente mais mística ainda, e resgatando uma nova forma de lidar com o tarô. E aí surge, então, o tarô esotérico a partir dele, do Eteila, e eles são os grandes precursores, inclusive, da base do próprio Eliphas Levi, do próprio MacGregor Matters, do próprio Arthur Waite, porque eles levam como base taromântica a base relacionada de Taylor. Então, se você pega os livros deles, eles fazem referências a esses autores. Madame Julia Orsini, que era uma grande cartomante da época, não só a Taylor, e todo mundo que lidava com a cartomancia. Então, a parte taromântica vem deles. E depois a parte mais ocultista começa, então, a surgir, porque eles começam a se interessar. Não, então tem alguma coisa. Mas realmente tem. É essa a questão, né? Existe uma coisa ali dentro do tarô que nós temos que ainda descobrir. Que ele tem um pensamento, de repente, egípcio, pode ter, que ele tem um pensamento greco-romano, ele pode ter, porque são ecos do helenismo, são ecos de uma época. Como nós hoje temos o eco da democracia. Onde é que surgiu a democracia? Na Grécia. Então, são ecos. Então, óbvio que o tarô, você vai encontrar ali elementos ocultistas, porque é de uma época que surgiu, você pega lá, na Renascença, houve o quê? O homem acabou olhando todo o universo de um modo diferente, acabou realmente resgatando uma série de situações, inclusive a própria alquimia teve uma grande evolução. Então, você vê que há um mistério dentro do tarô, sim, mas eu acho que nós temos que ainda descobrir qual mistério é esse. Qual a sua, talvez, real ou futura finalidade, porque ele está se transformando nos últimos séculos. Não é mais aquele tarô tradicional do século XIX. O século XX mudou completamente o pensamento do tarô, porque quando essa época que nós estamos falando de Gebelin, não tinha a ideia de migração simbólica, transculturação, imagens arquetípicas, não tinha nada disso.
Então, nós temos que olhar essas pessoas, o Gebelã, que falou que veio do Egito, Eliphas Levi, que tem lá a ver com Moisés, que saiu lá do Egito e trouxe toda essa tábua do tarô aqui para nós, como um processo histórico, não como um processo, e até mítico, mas não como um processo real. Então, é isso que nós temos que separar um pouco a história. Hoje, infelizmente, ainda é editado esses livros do Eliphas Levi, do Papus, e até do Etela e outros livros, como se fosse uma fonte segura de estudo do tarô. Eles são livros históricos, não são mais livros para aprender tarô. Você vai aprender, sim, talvez, sobre os fundamentos da magia, os fundamentos da cabala, você pode se interessar por esse assunto. Mas o tarô, ele tangencia a cabala nesse momento do século XIX, e aí que temos que tomar cuidado com esses livros, porque a parte de uso, de utilização, né, sobre o tarô, está muito baseada ainda nesse pensamento até misógino, porque aquela época, isso está escrito no livro de Levi, inclusive do Papus também, eles falam que as mulheres eram burras para compreender, literalmente falam isso, tá bom? Que as mulheres eram burras para compreender a ciência do homem, a cabala e todo aquele sistema hermético, porque a elas só competiam fazer cartomancia. Então, há uma cisão no século XIX de pensamento de que quem jogava tarô de modo oracular ou de previsão eram pessoas ignorantes que não tinham o saber ocultista que os homens da época tinham, que é uma época misógina. E o Papus também escreve isso literalmente no final do livro dele, e também Levi, onde eles criticam Etela, que era um homem que pode se considerar o primeiro tarólogo, tarotista profissional da história, que ele realmente ensinava tarô no Hotel Crillon, em Paris, a quem quisesse aprender de forma clara. Publicou livros, mais de 11 livros sobre o tarô, mas com essa visão mística, que à época era o que se tinha e não existia o conhecimento que nós temos hoje. Sem contar que, naquela época, as castas eram praticamente imutáveis. Você nascia pobre, morria pobre, você era rico, você morria rico. Hoje não, hoje as classes sociais estão misturadas, ninguém mais vai nascer alfaiate, em família de alfaiate, vai morrer alfaiate, ou vai nascer em família de médico, vai morrer médico. Hoje em dia é diferente, mas à época, como era muito claro, muito objetivo a vida das pessoas, era fácil até ler as cartas, porque a partir da sequência social das pessoas, você podia ter rapidamente um conhecimento muito pequeno, porque ninguém expressava a sua opinião, a questão psíquica, psicológica, pensamento, não existia. As pessoas eram robotizadas dentro de uma norma religiosa, social. E isso temos que compreender no tarô. O tarô dentro da sua época, porque o tarô acompanha a sua época. Então, hoje, o tarô não. Nós podemos falar de psicologia, podemos falar de magia, podemos falar de hermetismo, podemos falar de história, podemos falar de tudo, porque hoje nós falamos de tudo. Mas o que acontece é que estamos tendo uma fragmentação simbólica do tarô por causa disso. E esse é um tema lá do nosso simpósio, que eu vou falar exatamente sobre isso. É um panorama crítico sobre a fragmentação simbólica do tarô na nossa cultura. Porque advém agora de as pessoas com poucos conhecimentos começam a construir saberes, e às vezes saberes agregados a outros saberes, e vira uma coxa de retalho. Então, por isso que é importante conhecer a história, como é que foi estruturado o tarô, de que forma ele foi crescendo, quem falou o quê, por que aconteceu o quê, para que nós possamos ter realmente uma certeza do que nós estamos lidando. Hoje, falar que o tarô veio do Egito chega a ser engraçado, mas ainda tem gente que ainda admite isso, diz isso, mas veja bem, é um processo mítico, né? Quem sabe não veio do Egito, né? Hoje em dia, quem sabe, não sei, ficou escondido tantos anos, sei lá. A astrologia nunca foi escondida, nem alquimia, nem numerologia, nem magia, né? Hermetismo, nunca foi nada disso, só o tarô. Só o tarô ficou escondido numa caixinha, só o tarô foi proibido, em plena Inquisição, só o tarô foi proibido. A astrologia, tinha faculdade de astrologia durante a Inquisição, não foi proibida. O pessoal fazia alquimia, não foi proibido, né? Fazia magias cabalísticas, não foi proibido, né? Então, só o tarô foi proibido. Então, às vezes as pessoas não param para pensar sobre isso. Como é
o fake news, né? Isso é um fake news.